E na hora do live, tudo acontece. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, dá uma entrevista coletiva agora, na véspera de uma reunião dos ministros da Defesa da Aliança que discute a crise na Ucrânia. E a gente acompanha com tradução simultânea. Nós teremos o ministro da Defesa da Ucrânia e nossos parceiros da Geórgia, da Finlândia e da União Europeia e da Suécia. O mundo todo condenou essa guerra sem sentido. Os aliados da OTAN, União Europeia e outros países já introduziram sanções inéditas à Rússia. Há muitos anos, a OTAN vem treinando militares da Ucrânia e alguns já estão lutando na Ucrânia. Nossos aliados já forneceram equipamento fundamental, inclusive armas antitanque e defensivas, drones e munição e combustível. Este treinamento, estes equipamentos estão ajudando a Ucrânia a se defender. A Ucrânia tem o direito fundamental de se autodefender e os aliados da OTAN e parceiros irão continuar a defender o país, a manter esse direito. Ao fornecer equipamento militar e assistência humanitária. A função central da OTAN é defender seus países membros e aliados. Nós podemos responder rapidamente, usar o nosso plano de defesa, usar a nossa prontidão e a nossa força de defesa coletivamente em nome da defesa. Há centenas de milhares de militares em alto alerta em toda a região. Há 40 mil militares sob comando da OTAN na parte leste da aliança. Elas são apoiadas por poder aéreo e marítimo e também por defesa aérea. Os Estados Unidos estão destacando no momento forças à Polônia, Alemanha, Holanda e também a Eslováquia. Tudo isso envia uma mensagem única, que os aliados da OTAN terão uma resposta definitiva por toda a aliança. A invasão da Rússia à Ucrânia e a sua ajuda, e a ajuda militar de Belarus é uma ameaça ao continente europeu. Portanto, nós precisamos repensar a postura militar da OTAN de acordo com essa nova realidade. Amanhã, ministros vão começar uma discussão importante de medidas concretas para reforçar a segurança de longo prazo em todos os domínios. Em terra, isso pode incluir mais forças, substancialmente, no flanco oriental da aliança e mais equipamentos pré-posicionados. Nós também consideramos destacamentos aéreos e marítimos, fortalecimento de nossas defesas de antimíssil e também teremos mais e maiores exercícios militares. Eu conversei com os comandantes militares da OTAN em Madrid, para a cúpula de Madrid, para essas conversas. A OTAN também terá maiores investimentos. Falei com aliados da Alemanha e anunciamos que eles também irão aumentar o investimento, assim como outros membros, trazendo mais incentivos para a aliança. Nós precisamos também investir mais para proteger a paz e a liberdade e manter os nossos valores neste momento crítico. E agora eu vou responder as perguntas. Vamos começar com a CNN.
Obrigada. Eu queria saber se a aliança da OTAN viu algum indício de que a China está fornecendo algum tipo de assistência à Rússia, seja alimentos para as tropas, equipamentos militares. E no começo da semana nós vimos também a Rússia atacando uma base muito perto da Polônia. Eu queria saber se quais são os limites máximos e se haveria algum tipo de consequência se, por exemplo, acidentalmente ou propositalmente uma região da OTAN fosse atingida. A responsabilidade da OTAN principal é defender os seus países e todos os seus limites. E para assegurar que nós façamos isso hoje e nessa situação perigosa da Europa, que é a invasão da Ucrânia pela Rússia, nós aumentamos a presença no flanco oriental, nós aumentamos a presença e destacamos mais pessoas para a aliança. Então, mexer na aliança com um membro da aliança é mexer com toda a aliança. Quando vimos mais atividade militar, vemos combates acontecendo próximo das fronteiras, é claro que isso nos coloca em alerta. E, portanto, nós devemos usar todos os esforços para que, se algo acontecer, isso não saia de controle e coloque em situações ainda mais perigosas. Nós estamos monitorando a situação muito de perto. Essa base e as áreas fronteiriças da OTAN. E o nosso comando militar também falou com o comando russo para evitar incidentes e que eles se espalhem para outras regiões. Em relação à China, a China deveria se juntar ao resto do mundo, condenando fortemente a invasão brutal da Ucrânia pela Rússia. Qualquer tipo de apoio à Rússia, militar ou qualquer tipo de apoio, enquanto a Rússia conduz uma guerra brutal contra um país soberano e independente e ajuda e assim ajudando esse país a manter essa guerra, trazendo morte, sofrimento e uma imensa destruição. Portanto, a China tem uma obrigação, como membro do Conselho de Segurança da ONU, de apoiar o direito internacional e condenar a invasão russa à Ucrânia, essa violação do direito internacional. Então, nós pedimos que essa invasão seja condenada e que não seja dado apoio à Rússia, seja militar ou de qualquer outro tipo vindo da China. Vamos agora para a Agência Nacional da Ucrânia. Secretário-Geral, a OTAN tem uma história gloriosa de apoio a alguns países e evitando o derramamento de sangue, como, por exemplo, no Kosovo e em outras ocasiões. Qual seria o limite para a OTAN no que se refere às mortes causadas pela Rússia? Quando é que esse limite será cruzado e o que será necessário para um envolvimento direto da OTAN? E se for seguida a retórica da Rússia, eles não interromperão as mortes na Ucrânia. A pergunta, então, é: não seria o momento agora para a OTAN intervir, para bloquear a máquina militar de Putin enquanto estão na Ucrânia e enquanto bombas caem sobre a capital ucraniana? Os aliados da OTAN têm apoiado a Ucrânia há muitos anos, especialmente desde a invasão, a primeira vez em 2014, da Crimeia. Os aliados da OTAN, do Reino Unido, os Estados Unidos, o Canadá, já enviaram dezenas de milhares de forças especiais, e eles lutam corajosamente e resistem
à invasão russa. Portanto, eu acho que esse apoio por muitos anos se mostrou muito importante ao fortalecer as forças ucranianas. E as forças ucranianas são muito maiores, mais fortes, melhor equipadas e treinadas do que em 2014. E os aliados da OTAN ajudaram a criar esse fortalecimento. Então, em primeiro lugar, a coragem das forças ucranianas, do povo ucraniano, da liderança do país, permitiu que eles lutassem, resistissem à invasão russa da Federação Russa e sob responsabilidade do presidente Putin. O presidente Putin é o responsável por essa guerra. Ele pode acabar com essa guerra agora. Ele pode retirar seus militares agora e entrar em conversas diplomáticas para encerrar isso. A Ucrânia é um parceiro muito valorizado, valioso para nós, que nós continuamos a apoiar com equipamento militar, com apoio financeiro, com apoio militar, e também ao impor sanções que atacam a economia russa. Nossa responsabilidade como aliança é proteger toda a aliança e mandar uma mensagem de que nós estamos unidos contra esse tipo de ameaça. Mas é a Rússia e o presidente Putin que são responsáveis pela invasão da Ucrânia, e o presidente Putin deve terminar essa guerra sem sentido na Ucrânia. Obrigada. Eu sou Elaine da Político. Por que a OTAN insiste que os jatos não serão úteis para a Ucrânia quando os próprios ucranianos dizem o contrário? Não deveria estar a cargo das autoridades ucranianas dizer o que seria útil para eles? Os aliados da OTAN estão fornecendo diferentes tipos de equipamento, incluindo sistemas de defesa aérea, que estão ajudando os ucranianos a derrubar aeronaves e mísseis russos, e os aliados continuam fornecendo esse tipo de apoio, esses diferentes tipos de sistema de defesa aérea. Mas todo tipo de suprimento, de apoio, eu não posso detalhar onde eles estão e quanto eles são, porque temos de manter isso. E os aliados da OTAN estão aumentando os sistemas de defesa locais. Obrigado, Dan Michaels, do Wall Street Journal. Voltando a uma pergunta anterior, aparentemente houve incursões de aeronaves no espaço ucraniano. Aparentemente, um drone russo entrou no espaço e outro acabou caindo em um território da OTAN. Como é determinado, quando algo assim acontece, que se trata de uma agressão e que merece algum tipo de reação? O senhor falou anteriormente sobre uma escalada. Como é que se garante que algo dessa natureza seja gerido de forma apropriada para que o conflito não saia de controle? Eu não consigo confirmar esses últimos incidentes que o senhor mencionou, mas nós estamos aumentando nossa vigilância, nossa presença e nosso monitoramento do espaço aéreo, incluindo o destacamento de Patriots pela aliança. E ao fazer isso, nós temos esse plano de vigilância para fazer essa patrulha aérea, aumentando as capacidades que temos para monitorar, rastrear, e também para que também a gente possa reagir se necessário. O sistema de defesa aérea antimísseis, ele está ativo na Romênia, ele detectou o movimento
E nós estamos investigando isso que aconteceu no domingo. E as autoridades romenas, eles avaliam esse incidente e também a queda de um drone na Croácia. Há indicativos até agora de que esse drone caiu na Croácia. Não era um drone de ataque, não era um drone militar, mas estamos vendo mais atividades militares no ar, com drones. Então, portanto, nós temos de estar extremamente vigilantes, temos de reagir quando necessário e assegurar que tenhamos a comunicação para prevenir que esses fatos criem situações perigosas. E é por isso que nós estamos aumentando a presença do monitoramento nessas regiões. Bloomberg, a senhora em azul. Obrigado, meu nome é Natália, sou da Bloomberg. Eu queria voltar ao que o senhor disse na introdução sobre o risco de eventos de bandeira falsa e de talvez a Rússia estar utilizando armas químicas. Como a OTAN responderia num cenário assim? Existe um limite para uma potencial intervenção da OTAN? Obrigado. Qualquer uso de armas químicas será uma violação do direito internacional. Elas foram banidas. Há um tratado que bane as armas químicas e a Rússia assinou essa convenção. Nós pedimos à Rússia que não use esse tipo de arma. Não use qualquer tipo de arma química. A Rússia já usou agentes químicos antes para atacar e, na verdade, matar opositores. Nós também vimos que a Rússia apoiou o regime de Assad na Síria, usando também esse tipo de armamento. E qualquer tipo de arma química é absolutamente inaceitável. E, portanto, é fundamental que a Rússia entenda que é inaceitável que ele considere esse tipo de arma. Estamos muito atentos a isso. Se eles tentarem também montar algum tipo de operação de bandeira falsa e usar como desculpa para o uso de arma química. Muito bem, iremos agora para NPR e Deutsche Welle, a senhora em rosa. Muito obrigada. Mais uma vez, voltando à pergunta de Natália, ela perguntava o que a OTAN faria e se isso altera o limite estabelecido. Eu queria saber se o senhor está olhando a postura, mais uma vez, da OTAN. É algo que o senhor consideraria alterar? O senhor disse que é um crime de guerra e nós sabemos que simplesmente alertar a Rússia contra qualquer tipo de ação não é suficiente. Então, se a OTAN vir que poderia ocorrer um ataque químico e o senhor sabe, disse que isso é um crime de guerra, consideraria intervir caso uma ameaça desse tipo acontecesse? Nossa principal responsabilidade é defender os aliados da OTAN. A Rússia entende que fazemos exatamente isso. Nós também vimos quando eles tentaram fingir algo para criar um contexto de armas químicas no passado. E eles criam esse tipo de operações de bandeira falsa para montar desculpas para usar suas forças. Foi o que aconteceu na intervenção da Líbia, por exemplo. E tememos que isso possa acontecer na Ucrânia. Então, os aliados da OTAN estão de olho. Isso nos preocupa de que eles estejam de fato planejando isso. O presidente dos Estados Unidos já avisou que se eles usarem armas químicas, eles pagarão um preço muito altíssimo.
Mas não esperamos nenhuma resposta militar na OTAN se isso aconteça, porque a nossa responsabilidade, como já disse, é defender o território da OTAN. O senhor de branco, por favor. Secretário, após o que ocorreu com o tratado, é a posição da OTAN de que o destacamento não seria recíproco com relação a sistemas de mísseis com capacidade nuclear, tendo em vista o ataque russo contra a Ucrânia e as ameaças nucleares do presidente Putin contra a OTAN. Na sua opinião, esse posicionamento precisa ser revisto? O tratado de uso de armas, ele deve ser sempre obedecido, e ele bane qualquer tipo de sistemas de armas desse tipo. Há muitos anos nós vimos que os russos aumentaram sua capacidade de mísseis que violam esse tratado já há alguns anos. A Rússia destacou esse tipo de armamento já, o SS-8. Nós já indicamos que nós vamos espelhar o que a Rússia faz. Então, nós não vamos usar o mesmo tipo de armamento que eles ameaçam usar. Mas, ao mesmo tempo, nós dizemos que nós estamos prontos a responder e proteger os aliados. Então, se eles estão destacando mísseis nucleares, nós precisamos estar prontos para responder à altura. Nós temos um sistema de defesa, investimos mais em capacidades convencionais de avanço, e eu agradeço a decisão da Alemanha de lidar com sistemas, com as suas aeronaves, para lidar com esse sistema de defesa aérea. Precisamos também assegurar que a dissuasão nuclear da OTAN seja eficaz. Então, nós estamos fazendo exercícios e assegurando a eficácia do nosso sistema de dissuasão. Ok, Associated Press. Mark, da Associated Press. Senhor secretário-geral, o que o senhor sabe sobre os 3 líderes europeus que estão visitando a Ucrânia hoje? Os aliados da OTAN na União Europeia têm contatos diretos com a Ucrânia, com a liderança do país, incluindo com o presidente Zelensky, antes da crise e durante a crise. E acho que é importante que os líderes europeus estejam próximos, estejam sempre em contato com o presidente Zelensky. O ministro da Defesa da Ucrânia estará no nosso encontro da OTAN. Então, é importante que, em todos os níveis, nós estejamos conversando, e estamos conversando no nível político também. Obrigado, Interfox da Ucrânia. Esta manhã, surgiu na imprensa a notícia de uma possível cúpula da OTAN na próxima semana. O senhor poderia, por favor, confirmar essa informação? E a segunda pergunta mais técnica, de acordo com as minhas fontes, é comum da burocracia da OTAN esperar 1 semana e meia para responder o pedido de combustíveis da Ucrânia. O senhor poderia confirmar essa informação? Os aliados da OTAN têm fornecido muitos diferentes tipos de apoio à Ucrânia, e alguns são mais desafiadores, e alguns são fornecidos de forma bilateral entre 2 países.
Então, e alguns podem aparecer rapidamente, outros de acordo com as necessidades da Ucrânia. Então, por muitos anos, antes da invasão, os aliados foram muito rápidos em agir rapidamente, trazendo os suprimentos necessários, onde e quando necessários. E eu acho que os aliados estão dando um apoio significativo, rapidamente, diferentes tipos de armas, mas também de outros elementos necessários. Os aliados da OTAN consultaram antes da invasão e durante a invasão, nós tivemos uma cúpula na véspera, nós tivemos várias reuniões, nós teremos uma reunião extraordinária da defesa, com os ministros da defesa amanhã, e nós estamos prontos para fazer uma outra cúpula rapidamente, mas não tenho detalhes para fornecer agora. Muito bem, vamos responder algumas perguntas online. Obrigado, Excelência. Secretário-Geral, eu tenho uma pergunta que muitas pessoas aqui na Croácia estão fazendo. Como é possível um drone de 6 toneladas ter entrado no espaço aéreo e ter voado por 1 hora até se chocar com o solo na capital, quando os senhores são tão vigilantes na defesa da OTAN? O senhor sabe ou tem mais algumas informações sobre o sobrevoo de outros drones? Porque o primeiro-ministro e o ministro da Defesa disseram que havia explosivos nesse objeto voador que se chocou com o país. Eu falei com o primeiro-ministro Pekovic na segunda-feira e há uma indicação preliminar que este era um drone não armado e que ele estava fora do rumo e que acabou o combustível e ele acabou se chocando em um ponto da Croácia. Teremos mais fatos confirmados em breve, mas é a informação que temos até o momento. Acho também que é importante notar que aliados estão trocando informação e esse drone foi detectado pelo sistema antiaéreo, ele foi rastreado num território soberano. Diferentes aliados estavam envolvidos e compartilharam essa informação entre si. Então, ainda estamos estudando exatamente o caso. E eu acho que há necessário mais integração, mais compartilhamento de informações e investir mais em equipamentos como radares e na presença de sistemas de antimísseis, como o Patriots, que eu já citei aqui. Bom, iremos para Robert Repito, da Europa. Muito obrigado por responderem a minha pergunta. Senhor secretário-geral, eu gostaria de perguntar se haveria um processo de aceleração para o estabelecimento do grupo Beta na Romênia. E como o senhor mencionou, a reavaliação da postura de defesa da OTAN após a invasão da Rússia na Ucrânia, o senhor acredita que isso significaria uma abordagem diferente tanto no flanco do norte quanto no flanco do sul da Ucrânia? Isso teria alguma diferença no comprometimento de tropas? Nós já aumentamos significativamente nossa presença no flanco oriental da aliança, na região do Mar Negro,
com mais tropas. Estive na Romênia há poucos dias e conversamos com forças alemãs, com forças rumenas, que aumentaram a presença na região. E os outros elementos foram destacados também, como os militares franceses. E há um aumento significativo no flanco oriental da Aliança. Nós falamos aqui de 40 mil soldados de forças nacionais e de forças que também agem de forma bilateral. Portanto, é uma presença significativa tanto na Romênia, no sudeste da Aliança, mas também na região do Mar Báltico. Essa é a nossa resposta imediata. E conforme vamos estabelecendo, outros elementos de vigilância vão sendo estabelecidos com o tempo. No encontro do ministro da Defesa, a gente vai tratar não só da resposta em relação à Ucrânia, mas também de nós ajustarmos a nossa presença, a nossa postura após a invasão da Ucrânia e diante das forças russas. Eu acho que é preciso avaliar junto com nossos comandantes militares. Eu acho que os ministros, no encontro de amanhã, nós teremos a tarefa de tratar de como a aliança deve agir no longo prazo para distinguir uma resposta imediata com milhares de tropas